Você já parou para pensar em como que está a economia do nosso país? Porque a gente vê nessas eleições as pessoas apontando o dedo, gritando à direita, à esquerda, mas será que essas pessoas já pararam para pensar e estudar os dados de como que está a economia, a inflação, o PIB do nosso país? Nesse vídeo eu quero dizer para você que sou totalmente imparcial e quero trazer alguns dados para a gente ver aí como que está a situação da economia no nosso país. Vamos avaliar aqui juntos o mandato do Lula e o mandato do nosso atual presidente Bolsonaro. Então, política é um negócio muito sério e muitas pessoas não param para pensar que os dados da economia ela reflete diretamente no bolso do brasileiro, no nosso bolso. Então, vamos lá. Lula teve 2 mandatos, certo? De 2003 a 2010. Foram 2 mandatos e Bolsonaro teve de 2019 a 2022, que vai se encerrar agora, o primeiro mandato do presidente. Então, vamos lá. Falando de PIB, né? Para quem não sabe, PIB é o Produto Interno Bruto, tá certo? E o PIB, ele é a soma de todos os bens e serviços que foram ali produzidos durante o ano no país. Falando de PIB, no primeiro mandato do Lula, né, o acumulado do PIB teve aí, eu vou colocando os dados aqui do lado para ficar melhor para vocês, tá certo? Teve aí um aumento de 14,76, e isso no primeiro mandato do Lula, se atentem aos números. Teve um aumento de 14,76%, tá certo? No segundo mandato de Lula, teve aí no acumulado, já deu aquele aumento, 19,85%. O mandato do Bolsonaro, é importante a gente frisar aqui, o mandato do Bolsonaro ainda não terminou, tá certo? Então, assim, os dados, ele é mais, assim, aproximado, não é o dado exato, porque não terminou o mandato. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a alta que teve ali no segundo mandato do Lula, o PIB ali no primeiro mandato do Lula, mas o que a gente tem que observar é o seguinte, o Bolsonaro, além de ainda não ter terminado o mandato dele, nós temos que ressaltar que ele pegou ali, né, uma crise muito grande, algo que não havia acontecido no nosso país, infelizmente, que foi assim devastador, isso sem sobra de dúvidas. Então, para ser bem claro aqui com vocês, não tem nem como fazer uma comparação do mandato do Lula para o mandato do Bolsonaro. Mas vamos passar aqui os dados, tá certo? Os dados, então, ele é mais ou menos isso, vamos dizer assim, um aproximado do acumulado, tá certo? Foi de 1,69%. Então, vocês veem aí a diferença, né? Do acumulado do segundo mandato do Lula, de 19,85%, e o acumulado do primeiro mandato aí do Bolsonaro, aproximadamente 1,69%. Porém, é como eu falei para vocês, quando o Bolsonaro assumiu, logo no ano seguinte veio aí essa pandemia, e eu acredito que realmente foi, eu acredito não, todo mundo viu que foi devastador. Então, assim, não tem nem como comparar, tá certo? Vou colocar aqui do ladinho para vocês ficarem acompanhando. Na inflação, o primeiro mandato de Lula teve uma média de 6,04%. No segundo mandato, a média da inflação foi de 5,14%. No governo Bolsonaro, teve a média aí de 6,26%. Lembrando que o mandato ainda não acabou, tá certo? Então, assim, na inflação, não teve aí muita diferença, como vocês viram do Lula pro Bolsonaro, tá certo? Gente, esses dados, eles são muito importantes para o brasileiro se atentar, tá certo? O brasileiro ficar ali atento de como que tá a situação do país. A gente sabe que o Brasil, ele não, nas escolas ensino fundamental e médio, pelo menos no meu tempo, não tinha uma matéria, vamos dizer assim, uma grade de
não tinha aquela aula de educação financeira. Por isso que hoje a gente vê que muitas pessoas não fazem nem ideia do que é o PIB, apesar que o PIB a gente estuda sim, e para saber uma base ali, mas eu quero dizer assim, não tem aquela educação financeira. Então assim, infelizmente os jovens, os adultos, eles não têm muito essa compreensão, a não ser as pessoas que realmente já fazem ensino superior, aquela pessoa que se interessou em estudar individualmente. Então por isso que muita gente nem se atenta a esses dados, e são dados assim de extrema importância. O momento como a gente está vivendo hoje é muito importante, numa eleição como essa, é muito importante que a gente saiba o que está fazendo. Para isso a gente precisa entrar nesses dados para a gente saber, por exemplo, para quem que foi melhor esses dados do ano no PIB, na inflação, quem foram as classes que foram beneficiadas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, tá certo? Aqui é só uma coisa assim bem por cima que eu tô passando para vocês. Para algumas pessoas que não têm muito conhecimento, fica mais fácil de entender, tá certo? Mas que é muito importante vamos pegar aqui 2003, quando Lula assumiu o mandato. Ele assumiu em 2003, tá certo? Quando ele assumiu, agora eu tenho certeza que muita gente fica curioso para essa parte. Apesar de você não conhecer muito ali de PIB, de inflação, mas o que o brasileiro conhece bem é o desemprego. Então eu trago aqui um dado, uma curiosidade, porque eu sei que muita gente fica curioso com isso, né? Como que estava a taxa de desemprego quando o Lula assumiu em 2003? Quando o Lula assumiu em 2003, gente, a taxa de desemprego estava em 11,7%, certo? Ou seja, em 2002 a taxa do desemprego era de 11,7%. Então, quando o Lula assumiu, estava nessa faixa. Em 2006, a taxa do desemprego caiu. Essa taxa ela baixou para 8,4%. Vou até colocar aqui para vocês terem observar melhor, certo? Então, em 2006 fechou com 8,4%. Vocês viram que baixou aí bastante. No segundo governo de Lula, o desemprego fechou com 6,7% em 2010. Ou seja, ele pegou no primeiro mandato com 11,7% e entregou no segundo mandato com 6,7%. Foi uma grande queda? Poderia ter sido melhor, mas baixou. Vamos agora para o mandato do Bolsonaro. Em 2018, a taxa do desemprego era de 12,3%. Em 2019, fechou com 11,9%, ou seja, baixou ali um pouquinho. Em 2020, outro dado que não entra naquela questão que a gente fala que é uma coisa que não tem como comparar os dados. Gente, não tem como comparar os dados de desemprego, de inflação, do PIB, do mandato do Bolsonaro para os mandatos anteriores. Não tem como comparar, gente, porque em 2020 veio o Covid e foi assim, devastador, a coisa desandou. Então, gente, em 2020 a taxa do desemprego ela subiu. Então, em 2021 ela ficou em 14,9%. Já esse ano de 2022, a taxa de desemprego caiu para 9,1%, a menor em 7 anos, tá certo? Mas assim, o que eu quero dizer aqui para vocês? É como eu falei para vocês, teve aí o Covid, são dados que não tem como a gente comparar, mas que é importante você estar a par de tudo isso, porque, gente, é uma coisa que reflete diretamente no nosso bolso. O preço da alta do combustível, é a alta do preço de tudo, sabe? Antigamente a gente comprava uma lata de óleo por R$3,50, hoje está R$12. Então, assim, o brasileiro ele só entende essa parte, mas ele não entende como que funcionam as coisas. E é importante entender, buscar essas informações, tá certo? Então eu espero ter ajudado vocês aqui com esse vídeo, foi uma coisa bem resumida, para que você entendesse mesmo. E aguardo vocês então aí no próximo vídeo, tá certo? Até mais!